A ideia dessa talk é falar um pouquinho sobre... ela tem um enfoque um pouco em cima do WordPress ali, em experiências no WordPress, mas funciona para qualquer projeto, funciona para qualquer tecnologia. Se você está chegando novo no PHP, mas já é júnior no PHP, mas já é sênior, já está vindo de outra linguagem, também vai se aplicar, porque isso aqui é as dores de qualquer programador ali que já está na área há pouco mais de um ano, já sofreu um pouquinho disso, tá? Então, antes de tudo, meu nome é Jackson Mafra, eu sou desenvolvedor, ou programador, ou tem várias nomenclaturas para o pessoal, mas eu coloco como desenvolvedor e também sou consultor WordPress. Trabalho há mais de 20 anos com desenvolvimento web, meu core é com PHP, mas trabalho com outras linguagens, trabalho com WordPress desde a versão 2.1, 2.2. Bom, e também trabalho com a parte de mobile, sempre estou percorrendo todas as áreas da parte de desenvolvimento. Tem as minhas redes sociais, aboutme.jacksonfdan, ou LinkedIn jacksonfdan, ou só procurar por Jackson FDAM ali, tá? Mas bora lá, que não é para falar de mim. O que a gente vai ver nessa talk? Primeiro, o título, deixa eu voltar aqui rapidão, como eu falei, é algo que a gente enfrenta no dia a dia, principalmente se você já tem um software legado. Então, a gente vai ver ali sobre compatibilidade retroativa, entender um pouquinho sobre isso, dívida técnica, o que é a tal da dívida técnica, ou débito técnico, como a maioria conhece como débito técnico. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, compatibilidade retroativa, dívida técnica, como é que eles estão relacionados, e o que isso tem a ver com o WordPress, como é que a gente melhora e as conclusões que a gente teve no decorrer dessa conversa. Mas, antes disso, uma breve introdução, um pouquinho de história antes de começar a falar isso. Eu cito alguns livros, alguns materiais ali, links, nos slides tem os links para vídeo, para os artigos, para as pesquisas, tudo vou referenciando ali para vocês. Ok. Tem um livro que foi escrito em 75, que é do Frederick Brooks, e ele se chama O Mítico Homem Mês. Inicialmente ele saiu em inglês, né, ele é Mythical Man Month, ensaio sobre engenharia de software. Tá? Então, assim, ele é um livro muito bom. O argumento dele é sobre todos esses problemas que a gente vai tendo na gestão de software, na gestão de projetos, desde os pequenos até os maiores ali, divisão de tarefas, elencar prioridade, todos esses problemas que o Frederick enfrentou naquela época. Tá? Então, tipo assim, por um bom tempo, ele foi mapeando todos esses processos, o que era crítico, o que eram problemas que poderiam infligir dores para os desenvolvedores no decorrer. Tá? E aí esse livro ele sofreu algumas alterações, ele foi tendo atualizações, uma em 86 e a última em 95. Mas nele ele falava do tipo que não existe bala de prata, não existe uma fórmula, não existe um mecanismo, uma fórmula para você desenvolver software que você não vai ter dor. Que eu vou ter menos estresse ou que é tudo mil maravilhas. Depende muito de contextos, empresa, do time, da integração do time com outros. Então, ele foi mapeando vários desses cenários. Tá? E uma coisa que muita gente que lê o livro afirma que, apesar do livro ser antigo, ele continua muito atual. Eu discordo um pouco, que é por isso que eu deixei riscado aqui, já se passaram X anos desde a última atualização ali, mas esse livro, o que acontece? A essência dele é muito boa para você identificar todos esses problemas ali, essas dores, algumas coisas dependendo da forma como você vai desenvolver software, de qual metodologia você está utilizando, se você usa XP, se você usa Agile, se você usa Scrum, tipo,
como você vai trabalhar, se você vai trabalhar com waterfall. Tudo isso era um cenário muito atual naquela época, então tinha alguns problemas. Então, hoje, um bom tempo depois, com ambientes ágeis, gestão ágil, vários desses problemas foram sanados. Então, ele não chega a ser tão atualizado. Você entende academicamente, ou o conceito faz muito sentido no dia a dia, mas eu tenho que ter um certo cuidado na hora, mas é uma ótima leitura, recomendo a leitura para qualquer um que esteja ou começando agora, ou que já está um bom tempo na área de desenvolvimento, eu recomendo muito a leitura desse livro. Tem o link dele aqui para a Amazon, quando você clica lá nos slides, tem um linkzinho, tem um outro livro que eu também indico, tem os links para comprar na Amazon, tanto físico como o e-book. Beleza, vamos lá. Como eu falei, teve uma autora, Carla Bruno, se eu não me engano, ela pegou todos esses mapas e cenários que aparecem nesse livro e ela transformou em mapas mentais. Então, você consegue ver, e se meu time fosse assim? Uma coisa que eu acho bem legal, que todo mundo hoje fala, que é o conceito de squads, é uma coisa que foi inventada recentemente, times especializados. Na época, isso em 75, ele chamava isso de time cirúrgico, que eram times especializados. Tá? Então, eu tenho só um time para trabalhar com a parte front-end, eu tenho um time para trabalhar com a parte de infraestrutura. Então, ele já tinha isso mapeado há um bom tempo. Esses conceitos, claro, foram feitas releituras, foram feitas adaptações, com a atualização das tecnologias. Então, mas já são conceitos que, se você olhar lá, desde 70 e alguma coisa, já eram vistos. Então, só, de novo, para reforçar a leitura desse livro, que mesmo tão antigo, ainda faz muito sentido algumas coisas, mas, claro, eu tenho que ter um pouquinho de saber como abstrair as coisas desse livro. Mas vamos lá. Eu vou usar um exemplo durante a talk, que é para falar sobre um problema que a gente teve, a gente não, né? A gente que eu digo no sentido humanidade, que é sobre a Torre de Pisa. Tá? Então, a Torre de Pisa, ela é uma torre que foi construída no século XII, na cidade de Pisa, por isso esse nome, né? E aí, o que acontece? Ela foi construída sobre um solo que ele não era tão firme, e aí, então, eles tiveram um problema de sustentabilidade ali, e ele acabou não aguentando o peso e ela começou a inclinar. Beleza. Alguns séculos depois, porque ela continuava em declínio, ela estava realmente afundando e inclinando mais, e temendo que ela tombasse, assim como muito software. Não, vamos estabilizar aquilo ali. Então, em 2001, eles começaram uma obra, e aí, após 8 anos de retrabalho, eles conseguiram estabilizar a inclinação da Torre de Pisa. Só que, né, nesse processo, acabou dando um problema maior. Ela deu uma inclinação, ela inclinou mais ainda. No processo do retrabalho que eles fizeram, acabou inclinando, acelerando o processo. Então, quem é que nunca tentou refatorar lá um módulo, um pedaço do código, e acabou piorando o problema? Então, são coisas que a gente tem que passar. Não, esse código está ruim, vamos refatorar. E aí acaba ou estourando o prazo, ou gerando mais problemas de compatibilidade com outros módulos, e por aí. Então, a gente vai ver um pouquinho de como é que acontece isso, como é que a gente identifica esses problemas, como é que a gente pode minimizar esse estrago, ok? Então, assim como no software, no desenvolvimento do software, eles tentaram erguer a torre muito rapidamente, e isso acontece muito quando a gente tenta fazer aquele famoso MVP. Não, vou fazer aqui, não precisa muito padrão, não precisa muito disso, não precisa de arquitetura, é só para mostrar como é que funciona. Depois a gente vem em refatora, e nunca vem em refatora. Então, começa a ter aqueles bugs. Eu sei que tem esse bug aqui, eu tenho que ter isso aqui.
e depois a gente vai resolver. E a gente sabe como é que funciona. Mas tem que estar bonito para o cliente. Então, funciona mais ou menos assim, o cliente vê tudo bonitinho ali, aquela torneira linda, mas lá por baixo o encanamento está molhando a parede, está molhando o chão, tá um desastre, tem fita, cola para todo lado, mas o cliente está funcionando bonito. Preciso trocar a torneira, aí já gera outro problema, aí já é outro projeto. E é assim no nosso dia a dia, ok? Tá, mas quem é responsável por isso? Normalmente, a culpa recai pelo time de desenvolvimento, ou a equipe técnica, né, ou o pessoal de produto, e normalmente esse é quem leva a culpa, ou quem é o responsável pelo software. Né? Então, mas a gente tem mais pessoas envolvidas, mas normalmente é quem escreveu o código. Só que um software, ele é o resultado, ele é todo um algoritmo para automatizar e reflete processos da empresa inteira. Então, a culpa de um software não funcionar bem, às vezes, coloca ali porque na planilha funciona assim, ou então porque funciona assim, então você acaba levando uma má prática do mundo real para o código. Mas foi o programador que fez isso. Não, ele fez, ele codificou uma regra que já existia, uma especificação, trouxe de algum sistema já legado, que já tinha esse problema, e funciona assim, e vamos levando, e, enfim, mas a culpa é da empresa inteira, de cima para baixo, ok? Então, tipo assim, mas esses problemas, esses gargalos que a gente vê no software, pode vir de diversas partes da empresa, desde a gerência, a velocidade do time de desenvolvimento, ao time de produto que não sabe bem o que quer ou não tem um plano de longo prazo. Mas lá na frente vai ter essa feature que talvez vai dar problema com isso aqui, e aí às vezes você não sabe e acaba gerando problemas. Ou o time de UI e UX, que às vezes não está bem perto, e, mas aqui, em vez de ser um picker de data assim, você podia botar campos assim, e aí acaba gerando problemas, aí funcionar na web, mas não funcionar no mobile, e por aí vai. Então, mas tudo isso, mas isso funciona no Android, mas não funciona no iOS, e talvez não funciona, talvez, na web, aí faltou aquela pesquisa. Pode ser plataforma, pode ser problema de má decisão, pode ser uma framework que na época que você escolheu, essa é aquela framework que é um hype, e ela vai dar conta, e ela é maravilhosa, e ela faz X, Y, Z, e o meu código, ele é gerado em menos tempo, eu não vou colocar tanto código. Só que será que aquela framework ela está acompanhando, por exemplo, a linguagem base, como tem frameworks que morreram no meio do caminho, ou não se atualizaram tanto tempo, por isso teve vazão dessas frameworks, porque elas não foram atualizando o crescimento do PHP, por exemplo, ou de outras linguagens, ou porque não tem cobertura de teste, você escreveu um teste, você escrever um código e ele não ter cobertura de testes é um problema. Salve, depois vocês vão ver as gravações ali, o Igor Santos teve uma talk no começo da tarde ali sobre testes, então ele falou bem sobre essa questão cobertura e qualidade de código. Tá, mas tudo isso gera o quê? Gera dívida técnica, débito técnico, existem várias nomenclaturas para aquilo ali, mas é um problema que ele vai causar um impacto negativo a longo, médio ou curto prazo, depende do tamanho do estrago, ok? Então, vamos lá. Muita gente chama erroneamente de débito técnico, porque foi uma tradução não muito feliz. Né? O que o seu software tem é dívida técnica. Não tem nada de débito. Por que se chama débito técnico, né? Isso veio de uma analogia, de uma metáfora ou alegoria, como muitos chamam as metáforas, né? Do Ward Cunningham, que ele foi o desenvolvedor da primeira wiki, tá? E ele associou com o mercado financeiro, né? Então ele chamou de a metáfora do débito. Então, é um relato de uma experiência ali, que tipo, o projeto ele vai se endividando, dependendo das decisões,
Então eu consigo acelerar o desenvolvimento, as entregas, eu consigo entregar mais rápido se eu não escrever testes, se eu não cobrir todos os casos de uso de um determinado problema. Então, mas lá na frente a gente consegue resgatar isso, eu vou lá e escrevo, eu corrijo isso aqui depois. E às vezes você não tem tempo, e aí às vezes você começou a fazer lá um projeto, não, você tem um mês para fazer lá um e-commerce. Beleza, aí você vai lá, corre, consegue. Aí você foi lá e entregou o e-commerce, mas lá pelas tantas, você sabe onde é que tem os problemas, mas antes de voltar e corrigir aquilo ali, te chamaram para um outro projeto. E você sabe onde é que estavam os problemas. Aí colocaram outro pessoal, outro time de desenvolvimento em cima, talvez um pessoal mais júnior, para resolver aquilo ali, ou às vezes não era um sênior, era um pleno, e aí começa a ver, pô, mas aqui tem um problema. Aqui nesse meu e-commerce, tipo, não tá prevendo troca de moeda, ou troca de idioma, ou alterar a quantidade de estoque, ou está tendo problemas com isso daqui, mudança de formas de pagamento, e isso gera um débito técnico. E aí, poxa, mas aquele cara é tão bom, mas ele desenvolveu um negócio. Não, mas ele tinha um mês para desenvolver e ele desenvolveu o negócio, ele entregou o produto em um mês. Mas a que custo? Mas se ele fosse fazer tudo certo, se ele fosse fazer tudo isso e colocar teste, eram 6 meses, mas o cara entregou em um mês. E qual é o custo disso? Aí aquela equipe vai começar a pagar, né, outros 5 meses para arrumar tudo aquilo. É aquela velha analogia. Tipo, uma mulher grávida, ela leva 9 meses de gestação. Mas se eu colocar 9 mulheres, eu não vou ter uma criança por mês, entende? É mais ou menos essa analogia. Existem outras, né, que aí são relacionadas a esse tipo de exemplificação do débito. Então, tipo, você tem depois, se você começar a acumular muitas dívidas técnicas, dívidas sobre dívida, você vai ver que você tem uma falência técnica, que é quando você não consegue mais implementar nenhuma feature, você não consegue implementar mais recursos, a não ser que tenha todo um planejamento. Não, eu preciso corrigir isso aqui para conseguir colocar aquilo ali. Então, tem custos e dores no projeto. Tá? Então, eu deixei nos slides também o vídeo sobre a metáfora, né, o débito, o Cunningham falando sobre esse exemplo. Eu vou passar ali para não estourar o nosso tempo. Passou. Beleza. O Steve McConnell, ele classifica, eu peguei o ponto de vista de vários autores, né, sobre a dívida técnica, e ele classifica a dívida técnica em 2 tipos. A dívida técnica que ela foi sem querer, né, um desenvolvedor júnior escreveu um código de baixa qualidade e por conta de inexperiência, ele não sabia que aquilo ia dar problema, ou porque não conhecia a linguagem, ou até por prepotência, do tipo, eu sou um desenvolvedor Java sênior, eu estou aprendendo PHP, mas isso aqui no Java funciona assim, eu não vou ler manual, eu não vou ler isso, eu não vou ler aquilo, e, tipo, eu acho que é assim, começa a fazer, e por mais experiência que você tenha numa outra linguagem, aquilo talvez não funcione daquele jeito, e aí você acaba gerando um problema técnico ali, e sem querer, claro, ou intencional, que não, eu sei que aqui vai dar problema, mas a gente não consegue corrigir isso agora, eu vou sacrificar isso, eu vou marcar isso aqui, eu sei que baixa a qualidade do meu software, mas eu vou conseguir entregar no prazo e depois a gente vai correndo atrás. Às vezes, é um problema de escala, é um problema, se eu tiver um grande número de acesso, eu estou salvando as informações não no banco, eu estou salvando na memória, eu estou salvando na sessão, e aí eu sei que eu vou ter problemas de performance, mas está funcionando. Então, às vezes é intencional, e lá na frente eu vou ter que correr atrás daquilo ali. O Olschick, o Alejandro Olschick, ele fala sobre muita comparação com o restaurante, né? E eu acho que é uma das que mais encaixa hoje, que um restaurante, para ele ser um pouco mais ágil, ele abre a mão de lavar a louça. Então, tipo, ele não tem ninguém lavando a louça, tipo, só tem pessoas envolvidas em preparar os pratos e servir, não tem ninguém lavando a louça.
Só que o que acontece? Tipo, ou você tem uma equipe muito grande para estar fazendo aquilo ali, e você começa a ter muitos pratos para estar suprindo, aí você começa a encher de pratos para nunca faltar prato, e depois a equipe inteira vai lavar prato, ou você começa, e mesmo assim você começa a ter outros problemas, como acumular os pratos sujos na pia, e você começa a ter problemas sanitários, uma hora tipo, você vai ter que parar tudo, porque não tem mais lugar para colocar nem os pratos limpos. Tá? Então, parou tudo, parou todo o time de desenvolvimento para lavar prato. Aí você vai passar uma semana com o restaurante fechado, porque a equipe inteira tem que lavar prato. E é um dos casos que eu mais vejo acontecer por aí no dia a dia. Tá? O saudoso Uncle Bob, ele fala que muita gente atribui dívida técnica com bagunça. Tá? Então, tipo, aquele código que foi mal escrito. Não, olha só. O que ele fala é bagunça. Código porco é código porco. Não tem nada de dívida técnica. Se você escrever um código ruim, ele é um código ruim, ele não tem nada de má decisão. E esse código ruim vai cobrar lá no futuro. É um código que não consegue ser testado, não é racional, nome de variável zoado, nome de função. Cara, isso não é dívida técnica. Isso é código ruim, é bagunça. Tá? E o Fowler, um grande conhecido também do pessoal, ele fez uma Canva, uma Canvas, uma moldura ali para mostrar um quadro, né? Sobre que ele fez uma adaptação sobre a probabilidade de impacto, né, planejamento de risco do software, e ele fez sobre uma mudança de perspectiva, né, uma nova perspectiva, que é sobre o domínio, o conhecimento e o risco. Tá? E aí ele pegou a ideia que já tinha lá sobre o que é intencional e não intencional, para ver em que ponto que está o seu software. Então, a gente tem esse Canvas aqui, né, que é o quadrante do débito técnico, o Technical Debt Quadrant, que aí você vê ali o que é proposital, né? Então, proposital e irresponsável, a gente não tem tempo, não vai fazer isso daqui, então eu sei que meu problema logo isso aqui vai ser cobrado, eu vou ter problemas. Tá? Eu fiz de forma irresponsável. Eu sei que isso, o time precisa entregar o produto, sei das limitações e sei também das consequências, tá? Mas eu sei. E aqui, nesse ponto, você não sabe bem o que vai acontecer. Eu só sei que eu não vou fazer cobertura de código, eu não vou cobrir todos os casos, e, bom, não sei o que pode acontecer, eu preciso entregar rápido. Às vezes foi sem querer, porque o time não tem conhecimento básico, principalmente se você está migrando para uma tecnologia nova, uma framework nova, e às vezes, ela está no hype e você não conhece muito bem, pode gerar esse tipo de coisa, tá? Sem querer. E aí, é verdade, de pegar uma arquitetura nova, uma framework nova, o que pode acontecer? Vamos fazer com calma, vamos saber mais ou menos, talvez a gente esteja pisando, ali na frente pode dar problema, então, vamos só implementar um módulo, porque se der problema, a gente já sabe como talvez reverter aquilo ali. Tá? Então, se baseia muito nesse quadro, é legal você analisar ali um pouco do seu código, usar ferramentas como o SonarQube e linters na hora do desenvolvimento, para fazer a análise sintática do seu código, analisar o código, ele vai dizer, tipo, você tem problemas aqui, você leva tanto tempo. Claro, não dá para levar isso como uma lei universal, mas você já tem um norte de onde é que está o seu projeto nesse quadrante. Então, aí tem a linha do payoff, né, baseado também no Canva anterior, que é do tipo, eu preciso começar rápido aquele meu projeto. Então, do tipo, você vê que o projeto, quando você começa sem nenhum design, sem nenhuma arquitetura, sem nenhum planejamento, ele até tem um arranque mais rápido, mas, né, você daqui a pouco começa
a sentir toda vez que você vai implementar uma feature nova, vai colocar alguma coisa nova, isso começa a demorar. E quando você já começa um código usando uma framework, uma arquitetura, um padrão de projeto, você já começa a mapear os casos de uso, começa a escrever testes, ele demora um pouco no arranque. Ah, mas isso é caro. É caro. Mas você está pagando isso já ali no começo e depois quando você vai colocando as features, quando você vai implementando aquelas novas funcionalidades, já vai repetindo os padrões, o negócio já começa a desenrolar e aí essa curva é muito rápida. Tipo, você já começa a lançar features sobre features e sem ter que, eu vou ter que parar uma sprint para arrumar problemas da sprint anterior. Então as coisas se tornam mais dinâmicas. Beleza. Mas aí vem, quando eu tenho que lançar uma nova feature, e aí, por exemplo, atualizou o PHP, atualizou a framework, eu preciso implementar aquilo ali, mas eu também tenho que atender, vou mudar a arquitetura de como é escalado isso aqui, como é que eu vou implantar isso aqui num cliente, mas eu tenho que atender aquele cliente que já tem o meu software rodando. Tá? Então, a compatibilidade retroativa ou compatibilidade reversa, descendente, retrocompatibilidade, tem várias formas, você está criando coisas novas e ainda atendendo, mantendo a funcionalidade dos anteriores. Manter o seu código legado funcionando, né, a versão mais antiga de si mesmo. Então, essa quebra de mudanças pode quebrar a cadeia de compatibilidade. Então, tipo, eu vou lançar uma feature, mas talvez ela não é compatível eu vou usar recursos novos do PHP 8, ou então vou usar recursos, como aconteceu muito, vou usar uns recursos do PHP 7.2, mas, não funciona no 5. E aí, aquele cara que tinha o 5, você ou tem que escrever uma nova biblioteca, ou fazer aquela quebra. E realmente, cara, ou você atualiza o PHP ou você para de usar o meu software. Então, sempre tem aquela quebra mesmo. Não é compatível com essas versões aqui. Tá? Então, claro, você tenta manter o máximo que você pode, mas a que preço? Daqui a pouco você tem um time só para trabalhar com retrocompatibilidade, compatibilidade retroativa. E você tem um time de desenvolvimento inteiro focado e tem um pessoal lá que trabalha para fazer aquilo funcionar em versões anteriores. E isso acaba persistindo, pesando no bolso, principalmente, né? Então, o que acontece? Quando tudo é baseado em interface, interface. Então, quando você tem mudanças ali, que são breaking changes, você quebrou aquele contrato que você tinha, e, eu tinha, tá funcionando na 5.2, eu preciso fazer essa atualização, eu quero essa nova feature, mas, eu vou ter que atualizar o meu PHP, eu vou ter que atualizar a minha infraestrutura, eu vou ter que mexer nisso aqui, talvez isso aqui vai parar de funcionar, mas nessa nova versão vocês mudaram isso aqui, não é compatível, não gera esse tipo de nota, não gera isso daqui e acaba gerando algumas dores no cliente final. Então, eu tenho que ter um certo cuidado, né, quando eu vou, a velocidade que eu vou atualizar, como eu vou atualizar. E, às vezes, né, esse código é sempre uma caixa preta, porque, às vezes, você está usando uma framework, você montou todo o software em cima da framework. A framework foi descontinuada. E aí você fica naquela, mas e se eu for mexendo naquilo ali? Mas a framework, eu tenho que reescrever a framework. Ou talvez eu tenha que mexer mudar de framework para manter aquela minha infraestrutura funcionando. Tá? Então, eu tenho que ter todos esses cuidados mapeados, né? Então, como falei, tipo, por que tudo isso é importante? Às vezes, quando você vai mexer, principalmente, a velocidade que uma determinada framework ou uma linguagem, a tecnologia que você está mexendo, ela vai mudando constante, você toda hora quer estar atualizando. Espera pegar uma versão mais estável, para você não ter problema. Ou então, tipo assim, quando você... pessoal, chega um time de produto, vamos atualizar, a gente vai lançar essa feature no mês que vem.
O time inteiro se olha, e vocês têm um mês. Então, tipo assim, nem o próprio time tem confiança em mexer no código. Tá? Então, tipo, sem quebrar, então fui lá, lancei uma feature, e de repente tem lá aquele bug aleatório. Tá? E eu tenho que manter isso tudo funcionando para o meu usuário final. Ele não pode sentir. Ele não pode sentir essa quebra. Então, eu tenho que manter e planejar, tipo assim, vou lançar uma feature nova. No que isso impacta nos meus usuários antigos? Em versões anteriores. Talvez eu tenha que sacrificar um percentual de usuários. Principalmente no ambiente mobile, a gente passa muito por isso. Tem uma feature nova. A gente vai trabalhar com biometria, mas tem um percentual lá dos devices que não suporta isso. Eu quero fazer leitura de código de barra, geração de código de barra no PHP, ou então eu quero fazer a leitura da biometria. Isso é possível só a partir da versão XY do PHP. E aí, quantos por cento daquela minha base de clientes eu vou sacrificar, ou eu vou ter que solicitar, para você usar essa feature, você vai ter que atualizar. Tá? Então, nem tudo que você vai inovar, talvez você tenha que colocar aquilo ali, isso aqui só está disponível, essa feature nova só está disponível se você está usando uma versão mais recente. Então, talvez você não tenha que codificar. Então, são decisões do time de negócio, o time de produto, o time de desenvolvimento. E aí, então, eu não tenho, isso aqui só funciona da versão XY para frente do software, e quem não tem paciência não vê. Ou então, não, eu realmente tenho que... Depende muito do contrato que você tem com o seu cliente. Então, a gente vai ver como é que toda essa parafernália vai se relacionar, né, sobre esses sacrifícios. Porque o que a gente quer? A gente quer ampliar o nosso software, ampliar o nosso produto e ter a máxima compatibilidade com as versões anteriores, e a gente não quer gerar dívida técnica. Tá? Então, nem sempre é possível isso, porque compatibilidade retroativa gera débito técnico. Então, ou você gera um time para estar trabalhando isso, como eu falei anteriormente, essas adições vão ter, ou então quando você vai, agora no PHP 8 eu não preciso mais escrever uma classe assim, assim, ou então esse método, essa classe, esse objeto aqui já não faz mais sentido. Ok? Mas você não pode simplesmente remover. Talvez você tenha que descontinuar, depreciar, avisar, assim como para quem acompanha muito os novos releases do PHP, tal funcionalidade na 8.1 simplesmente não vai existir. Isso aconteceu muito na 7.2. Muita coisa parou de funcionar. Foi lançada a 7, teve a 7.1, 7.1.1, e na 7.2 muita coisa parou de funcionar e muito software quebrou, porque muita gente, não, tá pronto, largou o 7.2 lá, atualizou lá a infraestrutura e quebrou muito software. Tá? E também acontece, tipo assim, você já tem lá aquele código, você sabe que aquilo ali é um problema e você não pode atualizar, porque já tem um terceiro que está consumindo aquela sua API, está implementando aquela sua SDK, já está implementando aquilo ali, e já tem um contorno em cima do software. Isso aconteceu, se eu não me engano, com a API ou da Salesforce, ou era uma gigante, os caras tinham corrigido um problema que já era muito antigo no SDK, de integração, aí os caras corrigiram e muita aplicação quebrou. Literalmente parou de funcionar um monte de CRM, RP, que os caras faziam aquela integração e já tinham aquele contorno daquele bug. E o cara falou, tiveram que fazer um novo patch voltando o bug. E às vezes você só tem que documentar e manter ali, porque, como eu falei, muita gente depende daquele bug lá. E às vezes não dá tempo do cara corrigir. O que você pode fazer olha só, na versão XYZ, isso aqui vai parar de funcionar, então corrige, você vai alertando os desenvolvedores, você vai alertando se o pessoal depende do seu código legado ali,
na sua SDK, ó, versão XYZ, isso aqui é depreciado, isso aqui é removido, isso aqui vai ser corrigido. Então, você vai avisando, você não simplesmente vai lá e atualiza, ok? Então, por isso, compatibilidade futura, você vai dando tempo para o pessoal antecipar essas features. Olha, isso aqui vai parar de funcionar. Então, se eu melhorar isso aqui, ou então, às vezes, não precisa nem ser um terceiro, dentro da sua própria estrutura, você tem vários módulos, se eu vou corrigir um bug, alguma coisa que está no core, e os meus módulos satélites, que são dependentes daquilo ali, podem parar de funcionar. Ah, o pessoal dos outros times corrige isso aqui, porque senão vai gerar uma dívida técnica para todo mundo. Beleza? E aí, onde entra uma coisa que pouca gente implementa hoje em dia, mas quem implementa já sabe bem como funciona, que é o versionamento semântico, né? Para entender um pouquinho o que é a versão semântica, que quando você vai, para quem já trabalha com Composer, NPM e vários gerenciadores de pacote, todos os pacotes são versionados e você evita essas dores que antes tinha. Antigamente, eu baixava um zip e largava lá e, pô, essa versão não é compatível com... essa biblioteca não é compatível com essa versão do PHP, esse JS não é compatível com essa versão do Internet Explorer, do Chrome, ou do jQuery, enfim. Tá? Então, tipo, o desenvolvedor tem que estar muito atento às major versions, às minors e às patches. Então, tipo, principalmente, eu estava falando agora, a gente teve a versão 7, a gente teve a 7.1, a 7.2. Quando saltou ali para 7.3, 7.4, que tipo, já foram mais suaves, mas a quebra para 8 ali já foi um pouco maior. A 8.1, muita coisa vai parar de funcionar. Então, eu tenho que cuidar, principalmente a Major e a Minor Version. Para quem não entende muito, ali, pegando o exemplo, na 3.1.7, a gente tem um controle de compatibilidade, que é quando tem funcionalidades que realmente vão parar de funcionar, tem funcionalidade, blocos de código que são incompatíveis com a versão anterior. Eu tenho controle de funcionalidade na minor, então eu tenho funcionalidades que foram adicionadas, ou que elas já são avisadas que são depreciadas, e na próxima major elas são removidas. Eu tenho os patches, que é para corrigir os bugs, então eu posso ter inúmeros patches, e ainda tem lá, às vezes o pessoal coloca lá release candidate, beta, alpha, enfim, eu tenho aquela versão 1.0.0.alpha, ou RC, ou release candidate 1, 2, 3, enfim, né, que tipo, pode ter instabilidade, mas são testes para você ver o pacote funcionando em diversas versões ali. Tá? Então, é muito importante você ter isso implementado no seu projeto. O seu código está trabalhando com versionamento semântico. Tá? Então, um mapinha para você ver como é que funciona isso, né? Tipo, a parte da dívida técnica, como é que... eu tinha isso até a versão 1. Aí a gente teve a break change da 2. Aí teve a break change da 3. Aí, o que acabou gerando, tipo, às vezes você vê que baixa o débito técnico aqui, a dívida técnica aqui, e aí depois ele vai aumentando um pouquinho, e aí depois ele tende sempre a estar reduzindo a ideia. E aí sempre funciona assim. Tá, mas o que isso tudo tem a ver com o WordPress, como eu falei desde o começo? Para quem não conhece, o WordPress, ele é uma plataforma, ele é um gerenciador de conteúdo, ele é um CMS, e ele já tem seus bons 15 anos, 17 anos, mas, né, se for contar a primeira versão, temos 17 anos. E ele tem um código legado, uma base de código gigantesca. Não começou com muitos padrões, foi melhorando, muita gente reclama da qualidade do código, só que, à medida que o PHP vai aumentando, vai incrementando as ações, ele vai mantendo, funcionando. Então, a gente tem times trabalhando justamente para manter a retrocompatibilidade. Tá? Então, essa compatibilidade reversa ali, cada novo release, hoje a gente tem no WordPress, ele lança uma nova versão, um novo release a cada 3, 4 meses.
Tá? Então, tipo, 5.2, 5.3, 5.5, 6 e por aí vai. Então, desde a 2.7, a cada 3 meses, antes era um espaço de 1 ano. E aí, desde a da 2.7, vai sendo largado ali, porque aí você consegue diminuir o tamanho desses problemas. Eu tenho release, uma maior quantidade de releases, e aí eu vou conseguindo. Para quem não conhece o Code Climate, você consegue, ele vai passando linters nos projetos, né? Você pode rodar os linters no seu projeto, integrado ali no GitHub, então ele vai passar análise estática, sintática, vai passando os linters e avaliando ali a qualidade do seu código. Então, nesse caso aqui, desse print em específico, a gente tem algumas dívidas técnicas que aqui a estimativa é de 15 anos para corrigir isso, para eu resolver todas. Tá? Então, é bastante tempo. Por 15 anos para corrigir todas as dívidas técnicas, mas se eu... Como assim? Se eu estou passando um linter, tipo, às vezes é uma boa prática agora, tipo, no PHP 8 eu tenho isso aqui, eu não preciso mais fazer isso aqui, aí aquele linter está classificando, ó, isso aqui está errado fazer. Mas é uma boa prática, ou tipo, é o que soluciona um problema lá na versão 5.6 ou na 5.5. Tá? Então, eu tenho que manter aquilo ali, às vezes eu tenho que ignorar. Então, eu nunca vou ter, dependendo do tamanho do seu projeto, 100% de mantenibilidade. Eu não vou ter zero dias lá, baseados, tipo, você tem tanto tempo para corrigir esses problemas. Tá? Então, você pode ter code smells, você vai ter code coverage, tipo, às vezes você não vai conseguir cobrir tudo, dependendo do tamanho do projeto. Às vezes é um time excelente de desenvolvimento, sabem todos os padrões de projeto, boas práticas, mas às vezes você não consegue manter uma boa qualidade se você pretende atingir todas as versões, por exemplo, no caso do PHP ali. Aí isso funciona em qualquer outra linguagem, qualquer outro projeto, quando você tem... no .NET, se você pretende manter compatibilidade com todas as versões anteriores do NetCore, que agora é NetCore, é o Sol Core, então, ou no Java, então você tem coisas que às vezes você tem que sacrificar um pouco a qualidade do código, mas você sabe, tem cobertura de teste, isso aqui vai funcionar, isso aqui eu vou ter um problema, então às vezes esses linters vão pontuar, então você não tem que levar como uma regra divina, ok? Então, no caso do PHP, ele não tem uma API estrita, do tipo, ela é muito flexível. E, às vezes, quando você vai mexer ali, o pessoal já desenvolveu o código, tem muita coisa que já foi desenvolvida, temas, plugins que já são renomados, em cima daquela infraestrutura. E aí, se você mexer naquilo ali, aí vai quebrar, vai parar de funcionar, e aí a gente tem maior dor de cabeça, e às vezes para corrigir aquilo ali, você envolve outros times para arrumar aquilo ali, como eu falei. Então, é um requisito você manter compatibilidade com as versões anteriores, você tem que aumentar a escala, no caso do WordPress, tem uma base de 15 anos de código, 12 anos, né, no caso do WordPress, ele mantém 12 anos as versões do PHP, e múltiplas interações, né, fora do tipo, um monte de JavaScript que a gente tem, principalmente no admin ou nos temas ali, que tem que manter compatibilidade. Então, você manter uma qualidade de código num projeto com essa complexidade é bem difícil. Tá? Então, se você for olhar lá no core nos projetos do core do WordPress, você vai ver que tipo, tem patches de segurança, backport, para as 13 versões principais, 13 últimas. Então, quando descobriram um bug, uma falha de segurança no WordPress, toda aquela correção ali, ela tem que funcionar para as 13 últimas versões do PHP. Do WordPress. Tá? Então, é um grande desafio você fazer isso. E aí, às vezes, você tem conflitos. Tá? Então, tipo, aqui teve problemas do autoload, aí teve que fazer todo um contorno. Então, algumas coisas que funcionavam antes do 5.2, aí
tinha problema, e quando foi lançar isso no 7 para compatibilidade com 7.2 para remover. Então, foram feitos sacrifícios. Tá? Então, tem versões que foi fazendo aquele movimento, o forward ali, e perdeu-se versões anteriores. Eu tenho o WordPress, mas eu quero atualizar para a última. Só que eu tenho lá um ambiente, a minha infraestrutura está rodando um PHP 5, 5.2 e eu não posso atualizar. Cara, infelizmente, você vai estar estagnado. Então, é aquela, tipo, o relógio está correndo, cada vez que você vai criando novas mudanças, isso vai ficando caro. E daqui a pouco, como eu falei, tipo, se você vai acumulando tantas dívidas técnicas, você tem aquela falência técnica. O seu projeto não consegue mais ser atualizado. Que é o caso lá, o exemplo do restaurante, né, que daqui a pouco você tem que parar o time inteiro para lavar a louça. Porque você não consegue lançar uma nova feature. E como é que a gente melhora isso? Bom, tem algumas técnicas, tem algumas formas de você estar fazendo isso com o seu time. Claro, tem que ter uma conversa com o time praticamente inteiro, né? Mas vamos lá. Algumas soluções bem sustentáveis, que é o Impact, que é um processo de identificar, marcar, planejar, agir e testar. E aí, o que acontece? No Impact, aqui é uma cadeia, uma cascata. Identifiquei um problema, marquei ele, vamos planejar, como é que a gente pode agir e vamos testar. Não resolveu? Volta tudo de novo. Ou então, eu corrigi esse bug, mas eu gerei outro. Beleza? Então, você vai gerando isso. E você tem reuniões para estar controlando aquilo ali. Você mapeia, e aí se você usa softwares como o Gira, ou até mesmo um Trello da vida, qualquer Kanban, você tem que ter mapeado todos essas dívidas e você vai colocando ali. Você sabe, fica visível para o time inteiro que tem aqueles problemas. Seja do front-end, seja do banco de dados, seja disso, tem que atualizar essa versão aqui porque vai ter problema de performance. Está claro para todo mundo. Não, agora eu tenho que parar aqui e resolver isso aqui. Então, você pode ir trabalhando isso direto nas sprints, ou, né, tipo, como eu falei, tipo, isso vai impactando num custo. Tem bastante sobre isso, tem um outro livro que é sobre refactoring e Code Smell, no caso aqui é Refactoring for Software Design Smells, da MK. Tem um linkzinho aqui, tem para vender na Amazon, eu não lembro se tem ele em português, mas é um ótimo livro para você trabalhar sobre isso, precisa refatorar qualquer tipo de projeto, do pequeno a um gigante porte, né, a grande porte. Ele te ajuda com algumas ideias, como é que você pode abordar isso com o seu time. Tá? Muita gente usa, muitos times ágeis, eu vejo, utilizar o princípio de Pareto, que é quando você coloca o débito técnico, a dívida técnica, no meio da sprint. Então, do tipo assim, 80% dos pontos ou do esforço é baseado nas tarefas e correções de bugs, e outros 20% você vai colocar, não, eu tenho que arrumar aquela feature que tem esse problema de performance. Então, você coloca essas dívidas técnicas no meio da sprint. E aí você vai solucionando no decorrer do ano, né, no decorrer das sprints, o problema. Então, eu vejo que muita gente trabalha no princípio de Pareto sobre isso. Tá? Tem uma palestra muito legal do Heisenberger, J.B. Heisenberger, que ele fala sobre o custo. Mas isso, até falei um pouco lá no mapa, né, no Canva do Payoff, do Fowler, sobre isso. Então, tipo assim, eu tenho custo e eu tenho desenvolvimento, mas quando eu faço sem padrão ou com padrão, ele basicamente começa igual. Só que cada feature que eu vou lançando, aquilo vai aumentando. O tempo para desenvolver uma nova feature, mas não tem um padrão, mas isso aqui vai dar problema, isso aqui, eu não consigo lançar essa feature se eu não corrigir aquilo ali. Então, à medida que você começa certo lá na frente, às vezes pode, lançando com um padrão é um pouquinho mais custoso, é um pouquinho mais problemático. Mas lá na frente isso, você vai ganhando velocidade, você vai ganhando agilidade com isso. Aí vai desenvolvendo, vai diminuindo o custo lá na frente.
tá? Então, tem muito sobre isso, né? O custo. Hoje, o que você... mas eu preciso que ele saia rápido. Ok, ele tem que sair rápido com uma certa qualidade e já para arrancar, e tipo, a gente... muita MVP que começou, teve problema de performance e estragou a experiência do usuário, o cara não volta mais. Tá? Então, são coisas que você tem que tomar cuidado. Tá? Software de baixa qualidade é uma das coisas mais caras da história. A Cisco, ela fez isso baseado no mercado americano, né? Ela divulgou um relatório, tem um linkzinho aqui, que a gente tem um custo de 2,84 trilhões de dólares só relacionado a software de baixa qualidade. Eu tenho que ficar corrigindo o bug ou código ruim. Mas lá na frente não escrevi teste, não sei o que, daqui a pouco tem que volta, tem que escrever, arrumar aquilo ali, escrever teste, e você gasta muito mais tempo do que se você tivesse parado, planejado, escrito ele de uma melhor forma. E vai muito além do lucro, tá? Então, tipo assim, gastar com times, aí às vezes tem muita empresa que acha o seguinte: se eu botar um time gigante, 60 desenvolvedores, eu vou ter um software de melhor qualidade, e não. E não às vezes, falta 2 semanas para lançar o software, vou largar 20 desenvolvedores, vou mover aquele time daquele outro módulo para cá, para essa correção no core sair muito mais rápida. Não. Colocar mais gente, principalmente que não está interagindo familiarizada com o código ali, não vai fazer mais rápido, vai andar mais devagar, porque aquele cara vai ter que fazer perguntas, vai ter que fazer isso, e aí não vai adiantar. Vai gastar dinheiro, porque está deslocando aqueles caras, parando aqueles caras, e não vai entregar no final das contas. Tá? Isso fala muito lá naquele livro que eu citei, né, do mítico Homem-Mens. Fora que, assim, principalmente se você vai trabalhar com código legado, se você tem um código legado ali que não tem uma boa qualidade, todo mundo já teve que mexer com código legado. Tem gente que se nega, cara, eu não tenho problema nenhum de trabalhar com código legado. É bom para aprendizado, você vê, às vezes, mas o cara fez um código merda. Beleza, todo mundo já escreveu, eu já escrevi muito código merda. E se você vai evoluindo, você vê que aquele seu código da semana passada, o seu código de ontem podia ser reescrito melhor hoje. Então, aqui, mas tem empresa que só te deixa mexendo com aquele código ruim. E aí isso vai dando depressão, ansiedade. Tem que lançar uma nova feature, tem que mexer, tem que corrigir isso. Isso vai saturando o time, e aí muitas empresas têm um ciclo muito grande de desenvolvedores rodando ali, não para ninguém, e aí às vezes aquele cara que conhece o core da empresa, o cara está ganhando horrores, porque ele sabe todos os bugs. E às vezes o cara não faz muita menção de corrigir aqueles bugs, ou nem comenta daquele bug, porque é o ganha-pão dele. E isso às vezes acaba sacrificando na empresa. Atrofia a habilidade técnica, né? Então, você não está vendo, às vezes só copiou e colou, você usa geradores de código, e às vezes aquele gerador de código está gerando um código porco. Mas ele gera mais rápido. Não estou falando mal, não quero um Artisan, um Baker, o Baker era o CLI do Cake, ou o Artisan, isso automatiza muito. Automatizar uma coisa. Às vezes o pessoal pega e copia um bloco de código, em vez de digitar, vou lá e copia e cola. Ou copiou um negócio lá do Stack Overflow, tem um problema e às vezes ele não sabe. Então, atrofiou, você não está criando, você só está repetindo aquilo ali e está desatualizado, ou tem um problema e você acabou gerando esse problema. Então, tem que cuidar muito com essa qualidade de código para não gerar os débitos, para não fazer algo que já funcionava parar de funcionar. Então, isso acontece muito no ambiente... o PHP já passou por isso, mas hoje o pessoal do JavaScript, do front-end, está passando... Saiu uma nova versão do React, do Vue, e tem que trocar, mas agora não trabalha mais com Vue, não trabalha mais com React, lançou uma nova framework e a gente tem que mudar, e, cara, isso vai gerar todo um problema. Então, cuidado com esse tipo de decisão.
tá? Não adianta, a empresa está crescendo 300, 400%, não, a gente só usa as tecnologias mais novas de mercado, o hype, e às vezes a equipe está saturada, está trabalhando com código ruim, está tendo que gerar código ruim, trabalhando 12, 16 horas por dia, e a produtividade... E aí, lá na frente, não consegue ampliar mais o código. Então, tem gente, não, eu trabalho 20 horas e estou orgulhoso, tomo litros de café. Então, você tem que cuidar muito com isso. Virar madrugadas, enfim. Eu viro madrugadas, passo por isso, mas porque está tendo problemas de risco, né? Softwares de risco. E o que a gente conclui com toda essa parafernália ali, até para não matar, não estourar meu tempo ali, e já vou dar uma olhada ali no chat. O que a gente concluiu com essas conclusões, né? A dívida técnica, ela tem que ser evitada, mas nem sempre é possível. Ela precisa ser paga, porque uma hora vem, né? Então, tipo, você vai ter que... Aquele problema vai aparecer. Não existe aquele código que você deixou embaixo do tapete ali e ele não vai aparecer depois quando você levantar o tapete. Compatibilidade retroativa deve ser mantida, todo software deve manter a sua base de usuários plena, então, tipo, evitar perder o usuário, mas ele não usa a versão XY no navegador, ou ele não usa o celular, ou ele não usa a infraestrutura, está dentro do seu controle ali, mantém. A dívida, você fazer a compatibilidade retroativa vai criar uma dívida técnica, é inevitável, né? Principalmente se você vai dar uma compatibilidade com uma gama muito grande, seja da linguagem ou seja da framework que você escolheu. Break changes vão reduzir dívida técnica, então, tipo, eu vou ter essa correção aqui, essa break change, esse novo release aqui, ele tem que estar reduzindo todo o release, ele tem que corrigir boa parte de dívida técnica. Se você usa release só para lançar feature, meu amigo, você está fazendo errado. Você tem que cuidar, porque lá na frente você vai ter um problema muito sério. Tá? Compatibilidade futura reduz dívida técnica, é isso que eu estou falando, tipo, novos releases é para reduzir dívida técnica e mudanças tão significativas, a não ser que você tenha uma mudança da linguagem ou mudança de plataforma, vamos migrar o software, eu vou parar de trabalhar com PHP, vou trabalhar com Go, vou trabalhar com Python, aí você vai ter mudanças significativas, mas se não, pensar muito antes de codificar, é o que muita gente não faz. Infelizmente, hoje, em pleno 2020, ainda tem muita gente que não, eu vou baixar a cabeça, eu vou codificar e lá na frente a gente vê. E acaba dando problema, aí lá se vão noites e por aí vai. E depois de toda essa conversa, né, como eu estava falando, tipo, a Torre de Pisa continua sustentável. Eles tiveram os refactories deles, arrumaram tudo e a torre está lá. Ela está torta? Está torta. Entortaram mais? Entortaram mais. Mas ela parou. Ela não cai mais. Então, esse é uma das raras situações que o bug vira feature. E hoje, tipo, a atração da cidade de Pisa é a torre torta, que todo mundo vai lá, vai bater aquela fotinho, só vai na porra da cidade para bater a fotinho lá, segurando, fazendo pose e tal. E é o bug que virou feature a atração. Essa minha palestra, ela é baseada numa palestra do Alan Scheller, desculpem. Ele é mantenedor do código-fonte ele é core contributor do WordPress, ele é o cara que gera o WP CLI, né, a linha de comando do WordPress lá. É uma palestra bem legal, depois eu compartilho os vídeos, e aí eu me inspirei e coloquei mais coisas em cima daquilo ali que eu acho que faltou. Muitíssimo obrigado pela paciência de vocês, foi cravado ali 1 hora falando sobre código velho e problemas, mas espero que eu tenha conseguido passar da melhor forma a mensagem para vocês. Tem os meus contatos, né, o meu e-mail, jacksonfdan@gmail, ou jacksonfdan nas redes sociais, e
Vamos ver o que vocês têm de dúvidas e problemas, o que acharam ali. Pessoal, opa, Jackson, nós precisamos encerrar oficialmente, tá? Claro. Então eu vou encerrar a gravação. Mas assim, a sala é de vocês, tá? Então, se vocês quiserem ficar mais um tempinho aí batendo papo, trocando ideia, tirando dúvida, sem problema, tá? E a partir desse momento, cara, eu só chamo você de Jack Boy agora. Não me chamo de outro nome. Okay. Muito obrigado para a pessoa que revelou esse nome, que eu só vou chamar você assim agora. Ô Galvão, eu patenteei esse apelido aí, sai fora. Você patenteou? Então, Jack Boy, brigadão aí, cara. Eu que agradeço, pessoal. De novo, é um prazer estar na Conference, sempre, todo ano, e ano que vem vamos estar aqui de novo, eu espero, e vamos nessa. Prazer é nosso, cara. Dentro de 30 minutos, Dentro de 30 minutos, lembrando, nós temos o nosso happy hour virtual. Então, Jackson, Igor, vocês estão convidados, assim como todo o público que está assistindo vocês aqui. Pessoal, brigadão. Vou encerrar a palestra, voltar para o mute aqui, sair da sala. Abraço e, se possível, eu vejo vocês no nosso happy hour virtual. Falou, Jack Boy? Beleza, então. Valeu, tchau, velho. Valeu, tchau, Abraço. Tchau.